A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Liliane e estou passando aqui para testemunhar o que o Senhor tem feito na minha vida e também contar para os irmãos que depois de 3 anos e 6 meses de vale, o Senhor trouxe o meu esposo de volta, amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu quero deixar uma palavra para os irmãos que está em Isaías 40, versículo 4 e 5. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Essa foi uma das palavras que o Senhor me deu durante o meu deserto, E isso para mim veio como promessa do Senhor. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Isso é uma promessa do Senhor para nossas vidas. Amém, irmãos? Agora eu vou também ler uma passagem de Isaías 55, que está lá no versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eis aí o motivo, o qual o Senhor nos leva ao deserto, Porque enquanto lutamos, como diz o ditado, enquanto damos murro em pontas de facas, lutando por uma coisa que a gente não sabe se é certo, se vai dar certo, os pensamentos, os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores que os nossos, Deus é que sabe o que Ele tem guardado para todos nós. E é por isso que Ele nos leva ao deserto, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer ver bem. Muitas das vezes a gente quer lutar com os nossos braços, quer lutar com as nossas forças, querendo vencer, mas esquecemos, Aliás, a gente nem sabia que não se luta contra carne e sangue, e sim contra as potestades, malignas que existem nesta terra. Amém? Irmãos, eu poderia contar aqui uma história, eu poderia contar aqui um livro, quem sabe, Porque minha vida toda, se eu for contar, dá um livro. Eu vou tentar resumir, eu sei que é difícil, porque são coisas, Se a gente for lembrar dos mínimos detalhes, dá um livro. Vamos ficar aqui dias e dias contando, E eu vou tentar relembrar alguns momentos que eu passei também ruim, porque, quando eu ouvi os testemunhos, eu achava que o que edificava lá no final, quando se ouve o que Deus fez, é ver o sofrimento da pessoa lá atrás, por tudo que ela passou. Então, eu vou tentar contar um pouquinho da minha história, E passar para vocês o que eu passei, até onde eu estou hoje. Glória a Deus. Eu conheci o meu esposo em 2002. Na época, a gente tinha 22 anos, E eu já tinha um filho. Eu já tinha um filho de 3 aninhos na época, que eu tive de um namorado, de um outro relacionamento, que foi passageiro. E eu vim para a cidade, para a capital trabalhar, e conheci o meu esposo. E a gente começou a namorar numa festa, a gente se conheceu, os amigos apresentou a gente, e a gente começou a namorar. Só que eu já estava com passagem comprada para voltar para minha terra, porque eu não tinha conseguido emprego e
a minha amiga, que eu tava morando na casa dela, também tava desempregada, então eu não podia ficar lá dando gasto, né? Então eu ia voltar na outra semana, uma semana antes de conhecer o meu esposo, eu ia voltar para casa. E aí eu conheci ele e a gente ficou namorando por uns 3 dias e tal, e eu fui e comentei com ele que eu tinha que voltar para casa. Aí ele não aceitou bem, né? Falou comigo, ah, não, agora que eu te conheci, você vai voltar para sua casa e não sei o que e tal. E eu falei assim com ele, e isso ainda não é o pior da história, né? Porque eu tenho outra coisa para te contar que talvez, né, esse seja o fim do nosso relacionamento. Aí ele, então fala. Aí eu falei, eu tenho um filho de 3 anos. Aí ele, nossa, não dá nem para perceber e tal. A gente, né, conversou e tal. E ele aceitou numa boa, não. Seu filho não vai ser problema. A gente vai trazer ele. E eu vou conversar com a minha mãe. E você vai ficar lá em casa com a gente e tal. E beleza. E ele conversou com a mãe dele. E a mãe dele aceitou direitinho, né? Aceitou que eu viesse, que eu ficasse com eles. Aí, depois de 2 meses, eu creio, que a gente estava morando na casa da mãe dele. A gente não morava juntos, né? Mas eu ficava com as irmãs dele e ele em outro quarto. E aí, ela mesma tomou a decisão de alugar uma casa pra gente. Fomos morar em uma casa de aluguel, né? Não tinha quase nada. Mas aí eu fui assim mesmo, né? Já vinha de uma vida simples, fui morar simples, né? Porque na época ele era cozinheiro em um restaurante e eu não trabalhava. Aí fui buscar meu filho, a gente, né, foi vivendo a nossa vida, foi levando a nossa vida e tal. Mas aí com o passar do tempo eu fui percebendo que o meu príncipe estava se virando, se tornando um sapo. Ele passava noites no boteco, noites jogando baralho. E eu tentava chamar a atenção dele de todas as formas e ele não queria saber, ele não queria relação com mulher. A nossa relação era dentro do quarto ali, quando ele estava e depois ele saía, aquilo ali para ele acabou. Mas não deixava faltar nada em casa. Não era, né, não deixava as coisas faltar em casa. E aí com aquilo eu fui me decepcionando, fui ficando a mulher birrenta e a gente brigava muito e muitas vezes eu fui no boteco brigar, jogava as bolas de sinuca no chão e eu queria chamar a atenção dele de qualquer forma. E nisso a mãe dele também já começou a ficar chateada comigo, né? Não gostava mais de mim. No início ela me tratava muito bem, era como se fosse a minha mãe, né? Cuidava muito bem de mim, me ajudou muito. Mas aí de acordo ela viu que a gente brigava muito, ela foi não quis mais ficar do meu lado, né? Ela ficava do lado do filho dela, independente se ele estava errado ou não, ela ficava do lado dele. E mandava ele separar de mim, falava com ele que o meu filho não era filho dele, que o menino já estava chamando ele de pai, que era para ele sair fora e tal. Aí e a gente não se separava, brigava, mas não se separava. E eu, com 3 anos que a gente estava junto, né, nesses trancos e barrancos, eu fiquei grávida. Fiquei grávida da nossa filha. E minha sogra, né, a mãe dele não gostou muito da ideia. A gente discutiu muito e ela falava comigo que não acreditava. Era como se eu estivesse roubando alguma coisa dela, sabe? Era como se com aquela gravidez ela fosse perder algo muito precioso para ela. Mas mesmo assim a gente ficou feliz e tal e fomos. A gravidez muito tumultuada, entre brigas ele me deixava muito sozinha. E, e eu né, grávida e com o meu filho. E fui levando. Nesse meio tempo eu fui embora para minha terra umas 3 vezes. Esperava ele me ligar e pedir para eu voltar, mas ele nunca ligava. Ele não ligava, ele não pedia para eu voltar.
E eu, quando via que ele não pedia mesmo, eu ligava e falava, tô voltando. E ele falava, pode vir, eu não te mandei embora. E eu vinha, né? E eu vinha. E aquilo, né, foi acostumando ele. Foi deixando ele mal acostumado. Eu não preciso fazer nada por ela, porque ela faz sozinha. Eu não preciso chamar ela para voltar porque ela volta. E aquilo foi acostumando ele muito mal. E eu creio, irmãos, minha vida já era um deserto. Minha vida era desertuosa, sabe? E eu não percebia, porque eu ficava me afirmando ali, me colocando sobre os momentos bons. Eu lutava por momentos bons, mas a maioria da minha vida, né, o maior tempo da minha vida era de momentos ruins, mas eu me segurava com os momentos bons. Eu pensava, hoje tá ruim, mas amanhã pode estar bom, e com isso eu fui levando, e isso durou 12 anos juntos. E, perdão, e a gente, né, foi. Quando a minha filha nasceu, quando ela fez 10 meses, ele cismou que ia embora pro exterior. Que ia embora, que um primo dele estava lá, que lá era bom para ganhar dinheiro. E nisso a gente morava de aluguel. E eu falei com ele o que será de nós. E nisso a gente já não estava bem. E ele falava, não, vocês ficam aí e tal. E eu falava, ai, mas não é certo você deixar eu com o bebê e ir embora e me deixar aqui, a gente não tem casa própria, como é que vamos fazer? Aí ele falou comigo, vai embora para casa da sua mãe e fica lá com os meninos. E quando eu puder, né, depois que eu trabalhar bastante, eu venho te buscar, eu mando te buscar. Aí eu, tá bom. Ele foi, eu desaluguei a casa, né? Saí da casa, vendi as pouquinhas coisas que a gente tinha, eu vendi. E aí eu comecei a ficar de del em del, né? Que se diz aqui na minha terra, de del em del. Andava, ia para uma casa com os meus 2 filhos, aí lá não ficava bom, eu ia para outra. E fiquei um bocado de tempo na casa de uma amiga, numa cidade. Aí fui para casa da minha mãe não aceitou bem, mandando eu alugar a casa, que não dava certo, da gente morar juntos e não sei o quê. E eu saí da casa da minha mãe, fiquei lá uns 3 meses, saí. Aí vim para casa da minha sogra, cheguei na casa da minha sogra falou também que não queria, que não dava para eu ficar na casa dela com as crianças, porque na casa dela já tinha muita gente. E, e eu, né, na luta, na correria. E teve uma vez que a minha sogra saiu e falou comigo assim, que eu procurasse um barracão de aluguel, que ela ia pagar o aluguel para mim, mas ela não queria voltar da viagem e me achar dentro da casa dela. Sabe, isso que eu com os netos, né? Eu com as crianças. Aí eu, né, fui caçar. Aí aluguei um barracão, ela foi lá, pagou, fez uma compra, né? E eu mudei para esse barracão apenas com a cama e um filtro, umas vasilhinhas, um fogão que ela comprou para mim, né? Na época. E eu fiquei morando. Antes de vencer um mês, a dona do barracão foi lá e falou comigo que eu tinha que sair, porque já que minha sogra tinha ido embora e eu não tinha marido, então eu tinha que sair da casa para mim, né? Porque ela não tinha como receber de mim uma coisa se eu nem trabalhava. Aí eu falei, tudo bem, né? Mudei de casa, em outra casa que eu fui morar. Aí a dona da casa queria bater no meu menino, né? Meu menino muito sapeca, mexeu nas plantas dela e ela entrou dentro da minha casa para bater nos meus meninos. E eu mudei de novo e fui levando, levando. Com 11 meses que eu tava nessa luta, meu esposo conseguiu mandar um dinheiro pra gente viajar. Aí só foi eu e a menina, a bebê, né? E o mais velho voltou e ficou lá com a minha mãe, lá no interior. E chegando lá, eu me deparei com situações que não eram muito boas, né? Situações que vinham, como é que foi? Assim, diferente.
coisas diferentes, né? Eu não estava adaptada àquilo, eu não estava adaptada mais nem a trabalhar e foi um baque, né? Foi um baque a me adaptar com tudo aquilo, deixar minha filha com pessoas estranhas. Foi um baque aquilo para mim. E eu comecei, né? Tinha vez de chegar em casa com as mãos inchadas de tanto lavar a louça, minhas mãos ficavam tudo roxas, né? E eu mesma sentia pena de mim, sentia dó de mim, queria, sabe? Comentava com meu esposo que aquilo não era vida mas ele em momento algum ele demonstrava pena, ele demonstrava, né, ali algum sentimento por aquilo que eu estava passando. Ele não queria saber, ele queria saber que trabalhasse e que pagasse as contas. Mas eu não tinha juízo nenhum, nenhum. A gente trabalhava ali, pagava o que tinha que pagar e o resto a gente fazia farra, comprava roupa, fazia, né? Não tinha juízo, não tinha planos nenhum. E com isso passou-se 2 anos, né? E a gente brigava muito também. E eu falei com ele que vinha embora. Eu tomei a decisão que eu vinha embora porque eu não queria, aquilo não era vida para mim. E eu não queria, sabe? Eu tinha dentro de mim que eu não queria mais ele para mim. E eu vim embora. Eu arrumei o dinheiro da minha passagem, né? Da minha filha e vim embora. E chegou aqui no Brasil, eu vivi as mesmas coisas, as mesmas humilhações, né? De casa em casa, de del em del, porque a minha filha ainda era bebê e eu tinha que olhar ela, não dava para trabalhar e eu continuei, fiquei na mesma vida. Aí eu falei com ele, e ele pensou em vir embora depois. E eu falei, não vem, vamos voltar para aí mesmo, porque a vida aí é melhor que aqui. E aqui não dá certo não. Aí eu voltei de novo, né? Fiquei mais 11 meses e voltei de novo. E quando eu cheguei lá, o meu esposo tinha experimentado uma vida, digamos que promíscua, né? Ele tinha experimentado outras mulheres. E nisso aí que o bicho pegou. Muitas pessoas vieram falar para mim o que ele tinha feito. A gente morava numa casa muito grande, era uma casona grande e lá todo mundo gostava de fazer festa lá, né, os brasileiros. E eu cheguei, fui dar uma faxina na casa e eu descobri coisas, sabe? Coisas que não me agradavam, coisas que me faziam mal, coisas como é que fala? Que vinha a acusar ele de alguma coisa, de coisas erradas. E eu, né, a partir daquilo ali, meu mundo caiu. E aí era só brigas, só brigas, só brigas. E cada vez mais briga, e cada vez mais aparecia gente para falar o que ele fez, o que ele não fez. E aquilo ia me chateando, sabe? Me chateando. Chegou a vez da gente se agredir. Eu cheguei a pedir para ser deportada, né? Eu cheguei aí no CEF, né, pedir que eles me mandassem embora, porque eu no momento não estava em condições de comprar minha passagem, mas eu queria vir embora rápido. E cheguei a chamar a polícia para ele, a polícia veio, né, eu depois retirei queixa. E isso foi uma vida horrível. Foi coisas horríveis que eu passei. Muitas pessoas lá tomaram raiva de mim. Até hoje eu sinto o reflexo disso. Muitas pessoas tomaram raiva de mim porque achavam que eu era errado e ele era certo, né? Tinha mulheres que achavam meu número e ligavam para mim só para sacanear, falava comigo que estava grávida dele. Tinha outras que me ligavam pro celular dele quando a gente estava dormindo e ficava, tipo, sussurrando, não falava nada, simplesmente sussurrava. E eu, né, naquele faro de encontrar, eu achava quem era a pessoa que tinha feito, porque até nisso Satanás trabalha. Eu consegui achar uma moça que ligava para ele toda noite para sussurrar e não falava nada. E aquilo me causava uma dor, um sofrimento enorme que não dá para explicar. Eu sei que eu sofria muito, doía muito. Uma amiga minha,
que até hoje a gente é amiga, ela mora lá ainda. Ela falava comigo: Liliane, sua voz não sai mais, você gagueja o tempo todo. Você não tem mais aquele domínio de falar igual você falava antes. Você gagueja, sua voz gagueja. Mas, sabe, aquilo perdurou mais 2 anos. E aí a gente veio embora, né? Enfim, eu ganhei passagem para vir embora com os meus filhos. E acabou que depois de um certo tempo, né, ele também veio, ficou lá por pouco tempo e ele veio embora. Aí a gente foi morar junto novamente. Ele prometeu que mudaria, que tudo seria diferente, que, né, que a gente ia fazer tudo diferente, mas nada mudou. Nada mudou. Fomos morar em cima da casa do pai dele, né, que é separado da mãe dele. Fomos morar, né, em cima da casa do pai dele e lá era como uma criança que reencontrou seus pais. Fazia tudo de errado e tinha apoio de tudo. Ele era o certo, ele era, né, o cara, tudo ele podia. E eu, né, na minha ignorância, na minha falta de sabedoria, eu agia completamente errado. Se ele fazia de um lado, eu queria fazer do outro, né? Pegava faca para ele, queria do meu jeito chamar a atenção dele. No fundo, eu sabia que eu só queria ser amada, só queria ser respeitada, mas eu não sabia buscar aquilo da forma certa. Eu queria agir no braço. Não me respeita, não? Vai ter que me respeitar à força. Eu pensava assim. E aquilo foi perdurando, né? Eu saí da casa dele, deixei ele lá com os pais dele e mudei, né? Fui morar sozinha com as crianças e ele foi atrás. E depois fomos morar numa outra casa da mãe dele, né? Depois de tudo isso, de tudo que a gente passou, fomos morar na casa da mãe dele. Mas as brigas continuavam, né? As brigas continuavam, ele sempre se achando tal, sempre se achando cara. O dia que queria ir nisso, eu me tornei inimiga, né, da família dele toda, já não ia na casa de ninguém, já não podia mais falar com ninguém, ninguém era meu amigo, ninguém me contava nada. E eu ele chegava em casa na sexta, no sábado, o dia que tinha churrasco, que tinha festa para ele ir, que ele sabia que eu não podia ir, ele já chegava em casa bravo. Até um garfo que caísse no chão, ele brigava, que era para ter motivo. Ele queria me ver com raiva, ele queria me ver discutindo, para ter motivo dele sair de casa e dizer que, né, eu tô indo porque ela tá com raiva, porque ela tá me fazendo raiva, então eu tenho direito de sair. E aí sempre era assim, né? Final de semana era a mesma coisa. E foi indo, e com o tempo, quando foi dia... Não, vamos voltar lá atrás. Eu comecei a buscar do Senhor, né? Eu trabalhava numa casa e trabalhava em 2 empregos. E eu via meu dinheiro sumindo, eu não conseguia fazer nada que, né, que me prosperasse. E eu comecei a pensar em Deus. Comecei a olhar para Deus e falar: Senhor, por que eu trabalho tanto e meu dinheiro não dá para nada? E um dia eu perguntei para minha patroa assim, o que eu podia fazer, né? O que eu poderia fazer para crescer na vida? Porque eu trabalhava tanto, eu já tinha trabalhado tanto na minha vida, desde os 12 anos que eu trabalho, e naquele exato momento eu estava em 2 empregos e nada dava certo para mim. E ela foi e falou comigo assim: você tem que buscar a Deus e ter fé. E eu falei: se é isso que eu preciso, eu vou buscar. E eu comecei a buscar no Senhor. Comecei a ir na igreja, buscar, fazer propósitos, jejuar. Aí o pastor um dia falou de orar na madrugada. E eu falei: vou orar na madrugada. Se é isso que eu preciso, eu queria que Deus multiplicasse o meu dinheiro. Eu queria prosperidade. Eu não queria Deus. Eu não queria melhoria na minha família. Eu nem passava isso por minha cabeça. Nem passava, né?
E eu creio que que Deus já estava agindo aí. Eu creio que, né, que tudo foi estratégia do Senhor para minha vida. E eu comecei a orar nas madrugadas e falava com ele: olha, você fecha a porta e não vem, porque eu não quero que você ouça a minha oração. E eu orava, e quando era na hora de eu orar para minha família, né? Eu orava porque eu sabia que era o certo, você orar por muitas coisas, você orar pela prosperidade, mas tinha que orar por outras coisas. E quando era na hora de orar pela minha família, eu falava: por ele eu não vou orar. Por ele eu não vou orar porque ele não merece. Ele me machuca o tempo todo, eu tô com mágoa dele e eu não vou orar por ele. E aí, com eu creio que com uma semana, 2 semanas no máximo, que eu estava orando de madrugada, ele saiu de casa. Ele, numa sexta-feira que eu cheguei de trabalho, ele tinha saído de casa. E aí eu fui atrás dele, né, para perguntar a ele para onde ele iria, e ele estava todo arrumado, dizendo que ia para um sítio. E eu falei: uai, vai pro sítio desse jeito? Aí ele: uai, vou pro sítio com meu pai, você quer ir lá saber? Eu falei assim: não quero perguntar nada do seu pai não, porque eu sabia que se eu perguntasse também era capaz até de me xingar. E eu, né, falei assim: ah, tá, então tá bom. E ele, revoltado, falou comigo: olha, eu vou te falar uma coisa, eu não volto mais naquela casa. Eu não volto mais para lá, eu tô cansado já das coisas que acontecem entre nós dois, eu tô cansado já de nós dois, então eu não volto mais para aquela casa. Aí eu falei: uai, você que sabe, né? Mas eu pensei que ele ia voltar, e ele foi na sexta à tarde. Aí quando deu segunda à tarde, né, que eu pensei: vai chegar de lá mesmo, vai trabalhar, mas segunda à tarde ele veio embora. Aí deu segunda à noite nada, deu terça nada. Aí eu liguei, né? Ah, não, falei que eu não ia voltar, mas não vou voltar, só. Não vou voltar, já falei, não volto. E eu, né, insisti por uns dias. Por uns dias eu passei uns bons dias insistindo. E ele falava que não ia voltar. Não ia voltar, que ele já estava cansado daquilo e tal. E eu falei assim, e eu pensei comigo: ah, isso é só durante um tempo. Mas aí eu fui tocada, sabe? Alguma coisa veio e falou para mim: aproveita que você está sendo liberta. Isso é libertação que o Senhor está te dando. Vai embora, vai viver sua vida. Você viveu em cárcere esse tempo todo, né? Porque eu tinha muito medo de perder ele. Ele não tinha medo de me perder, mas eu tinha muito medo de perder ele. Tinha muita vontade de ir embora, muita vontade de deixar ele, mas eu não conseguia deixar. Tinha medo de perder ele, de ficar sozinha, de não ter mais ninguém para mim. E aí eu, né, senti isso. Senti que era a libertação. E eu pensei comigo: eu vou me embora, vou me livrar disso tudo aqui, vou embora, vou refazer minha vida, vou ser feliz lá na minha terra, com os meus filhos, né, com a minha família, que sempre foi meu sonho ficar perto dos meus parentes e eu nunca pude, né? E fui planejando isso, pedi demissão do meu serviço, né? Fui planejando. Irmãos, mas e voltando lá atrás um pouquinho, esse homem fazia muita sacanagem comigo, muita coisa, sabe? Ele saía para as festas e ele levava os meus filhos e chegava lá e ele colocava os meninos para dormir. E nisso ele dançava e fazia o que ele quisesse a noite inteira, porque para a família dele era liberal qualquer coisa. Qualquer coisa, sair com mulher, independente. Muitas vezes a irmã dele jogou na minha cara que eu não era casada, que não tinha papel com ele. Para que eu queria mandar na vida dele? E teve um dia, irmãos, que ele levou meu filho para uma festa na casa da mãe dele. E eu, né, deixei. Até deu beijinho em mim, né? Deixou eu fiquei no sofá e ele deu beijinho. Eu falei: não demora não, amor. Tá bom, beleza. Foi com o meu menino mais velho. Quando foi 2 horas da manhã, o meu menino chegou lá em casa, sozinho. Aí eu falei assim: filho, cadê seu pai? Ah, mãe, meu pai sumiu.
Meu pai tem hora, eu tava jogando videogame com meu primo e ele lá dançando e bebendo. Mas eu fui procurar meu pai e todo mundo disse que não sabe cadê meu pai. Faz a hora que meu pai sumiu. Eu esperei, ele não apareceu, eu vim embora sozinho. Eu com raiva, né? Cheia de rancor, de raiva do meu filho também, porque eu falava pra ele não ir, ele sempre ia. E eu falei, agora você vai voltar comigo, você não vai dormir, você vai voltar lá comigo que eu vou descobrir onde é que seu pai tá. E aí a gente foi, atravessamos a linha do trem, fomos no outro bairro, né, que era a casa da mãe dele. E chegou lá, eu mandei procurar, ele não tinha chegado ainda. Eu fiquei 2 horas sentada no meio-fio, de 2h30 da manhã, mais ou menos, até umas 3h30, 4 horas, não me lembro bem, sentada no meio-fio, no meio da rua. A irmã dele vinha, me cutucava, me xingava, ria da minha cara, sabe? E nada dele aparecer, nada, nada. Aí um amigo dele veio e falou comigo assim, vai embora, vai para sua casa, você é uma mulher tão digna, por que você vai ficar passando por isso? Tá na hora de estar dormindo. Não tá na hora da mulher estar na rua sentada, não. Eu fui embora chorando, sabe? Fui embora chorando e cheguei em casa, eu não dormi. Eu amanheci o dia acordada. No outro dia, ele veio para casa 10 horas da manhã. E sabe o que ele fez ainda? Ao invés de ir para casa, ele foi direto para o campo de futebol que tinha perto da minha casa e ficou lá assistindo o jogo. Eu fui nesse jogo e peguei ele de porrada, sabe? Comecei a bater e quebrei uma garrafa, falei que ia quebrar a cara dele tudo e queria saber onde é que ele estava, o que que ele estava fazendo, mas ele não me contava. Não me contava, sabe, irmãos? Aquilo me doía tanto, tanto, tanto. Era como se eu fosse um nada. Era uma pessoa que estava ali, trabalhava, ajudava dentro de casa, cuidava dos filhos, trabalhava fora, mas não tinha valor nenhum, nenhum. Nem como ser humano eu não tinha valor. E aquilo me doía, me machucava, sabe? Eu queria me livrar daquilo, eu queria jogar aquilo fora, mas eu não tinha forças para jogar. E foi então que o Senhor me resgatou. Foi então que o Senhor me chamou para a luta, o Senhor me chamou para a batalha, porque Ele queria me libertar daquilo, né? E o Senhor foi e fez isso na minha vida. E eu fui embora para minha terra, né? Como eu estava contando, eu fui embora para minha terra. E chegou lá, eu vivi os felizes 15 dias. 15 dias eu vivi na casa da minha irmã, né? Porque meus pais morreram e a minha irmã mais nova ficou com a casa. Então é de nós todos. Então quem chega, né, pode ficar. E eu fiquei lá com os meus filhos, com minha irmã, e a gente estava muito feliz. Mas alguma coisa tocou, que não era aquilo que eu queria para mim. Não era aquela vida que eu queria para mim. E foi então que eu fui para o joelho. Comecei a buscar do Senhor, e só vinha na minha mente que eu queria Ele de volta. Só vinha na minha mente que eu queria a minha vida de volta, sabe? Que eu queria o meu esposo de volta. Eu não sei porquê, muitas vezes eu ia contra mim mesma. Eu ia contra mim mesma e falava, Senhor, para que eu quero uma pessoa dessa que me fez tanto sofrer, que me fez passar por tanta humilhação? Para que eu quero uma pessoa dessa, Senhor? Né? Mas isso aí o Senhor vai responder lá no final. Eu não conseguia entender, mas eu orava de noite. Aí, né, as minhas irmãs que gostavam muito de sair, de beber, de estar, né, ali festando todas as noites, começou, mas você não sai mais do quarto, não sei o que, você, né, mudou, então o que você está fazendo? Aí eu resolvi para a capital para lutar. Eu vim com despiste, né, de fazer o Enem, que já tinha feito inscrição, mas na verdade eu já sabia o que eu ia fazer, né? Eu queria arrumar um trabalho e arrumar uma casa novamente para eu ficar. Até porque a casa da minha sogra que a gente morava, fiquei sabendo que assim que a gente saiu, ela mandou a outra filha dela ocupar, porque senão eu voltaria, né?
Afinal, já era de praxe eu ir e voltar. Então, ela pediu que a filha dela ocupasse a casa o mais rápido possível, antes que eu me arrependesse e voltasse. E aí, quando eu cheguei, a casa já estava ocupada, mas eu não tinha pretensão nenhuma de voltar para a casa dela. Não tinha pretensão nenhuma, sabe? Porque eu nunca gostei de morar de favor, era muita humilhação. E aí eu voltei, irmãos. Eu voltei para a cidade, né? Fiz o Enem e fui procurar emprego. Aproveitei, uma amiga minha deixou eu ficar na casa dela, né? Ela já não estava morando na casa mais, só os filhos dela, mas ela deixou eu ficar na casa. E eu fui procurar emprego, entregar currículo e qualquer coisa que aparecesse eu ia querer, só com o objetivo de alugar novamente uma casa e trazer os meus filhos, que eu deixei para trás até então.